Você provavelmente já escutou a dica de não se compare com os outros. O que você provavelmente não escutou é que, como homem, é não só necessário, como uma das melhores formas de aumentar a sua testosterona, competir. Competir é absolutamente necessário. E quem ganha nas competições comprovadamente ganha um aumento de testosterona. E quem perde, em comparação, perde também. Então, faz parte competir, e é o que muitas vezes vai fazer com que você avance mais. É o que muitas vezes vai fazer você ignorar aquela dor a mais, vai fazer você dar o gás para de fato superar a sua competição. Então, como é que você equilibra essas duas coisas? Porque se a gente ficar se comparando com os outros e a gente não entender que a gente joga com as cartas que deram pra gente e não tem como você mudar, não tem como você escolher outra genética, se você ficar querendo essa outra genética, ficar querendo a vida dessa outra pessoa, você vai de fato ser infeliz. Mas também é necessário competir. Então, como a gente balanceia essas duas coisas que inicialmente parecem paradoxais, mas na verdade eu vou te mostrar que elas não são. Primeiramente, eu tive uma experiência com isso na época que eu fazia calistenia. Eu tinha um grupo de calistenia lá, o pessoal treinava e eu me divertia bastante. Mas tem um problema. A build de calistenia, para caso você não saiba, o tipo de corpo que é mais favorecido, se você for olhar os grandes artistas desse tipo de esporte, pivete, por exemplo, você vai ver que essa galera tende a ser muito baixa, muito magra também, não tem um frame tão grande, não tem ombros largos, é uma galera que é magra e que grande parte do peso dela, que já é pequeno, vai ser concentrado na parte de cima do corpo. Isso é por causa de algumas mecânicas, de, por exemplo, quando você vai fazer movimentos tipo front lever, que você tem que ficar assim na barra, quanto mais leve for sua perna, menos força você tem que fazer, porque você vai estar sustentando menos peso aqui e sua cabeça vai equilibrar mais. Então, eu sou justamente o contrário disso. Eu sou um cara que é grande, tenho 1,80 m, pesado, peso 90 e poucos quilos, 80 e poucos quilos. E grande parte do meu peso está distribuído nas pernas. Então eu tinha uma desvantagem imensa para a calistenia. Não era o esporte que era para eu estar fazendo. Mas mesmo assim, eu fazia lá junto com a galera. E muitas vezes eu ficava, pô, caramba, o cara pegou um movimento mais rápido que eu e tal. Tipo, essa galera tem tanta facilidade com isso. E às vezes eu ficava me comparando e tal. Porque normalmente também a pessoa que tem essa build de calistenia tende a ser muito definida. E eu não tinha tanta definição na época. Então eu me questionava muito com isso, e isso foi uma coisa que destruiu bastante minha saúde mental por um tempo. Eu fiquei desmotivado para treinar e tudo. Achei, minha genética é uma merda, botei a culpa nesse tipo de coisa. E não é assim que se deve reagir para esse tipo de situação. O que aconteceu foi que, eventualmente, a gente começou a ter competições de exercícios básicos, como flexão, barra e etc. E eu percebi que, enquanto a galera fazia exercício com, 60 quilos, que é o peso do corpo dela, eu tinha que fazer o mesmo exercício com 80 e poucos quilos. Então, de força absoluta, eu era muito mais forte que essa galera. Porque eu fazia o mesmo exercício que ela fazia com 60 quilos, com 80. Então, minha força absoluta era muito maior do que a dessa galera. E por causa disso, em exercícios como barra ou essas coisas do tipo, em que a forma como o seu peso do corpo é distribuído às vezes não impacta tanto, obviamente você tem uma força maior na parte de cima, e quanto mais leve forem suas pernas, melhor. Mas foi um exercício que, digamos assim, equalizou mais, porque é uma aplicação de força mais bruta, não é tanta técnica assim. E nessa aplicação de força bruta eu consegui competir. E eu ganhava muitas vezes. Então, isso foi uma coisa que permitiu fazer, ok, eu tenho vantagens em certos locais. Eu consigo competir aqui. E aí eu me esforcei nisso aí e, de fato, me permitiu ter uma evolução muito maior. Porque eu tinha um objetivo. Eu consegui me comparar com a galera nesse sentido e superar eles nesse. Então, se você for olhar, para a maioria das pessoas, você vai ter algo que você é mais ou menos parecido com aquela pessoa.
você vai ter alguma coisa que você está num nível parecido. Não sua vida inteira. Isso aí vai ser raro, você encontrar alguém que é bem parecido com você em todos os aspectos. Mas em algum aspecto, você provavelmente vai encontrar que a pessoa ali tem algo parecido com você. Então, dessa vez, você pode competir com essa pessoa. Você pode tentar buscar ir além, você pode tentar ter aquela competição amigável. E às vezes essa competição não vai ser tão amigável, vai ser com pessoas de fora que não são seus amigos. E nesse caso, você precisa ter cuidado também para quando entrar nessas competições, porque a gente poderia viver como se o mundo fosse um mar de rosas e como se corrupção não existisse e que não fosse a natureza masculina competir. Mas simplesmente não é assim. Então, você precisa aprender a competir, porque muitas vezes você vai precisar fazer isso para diversas coisas da sua vida, para conseguir uma mulher, para conseguir um emprego, para diversas coisas. Então, aprender a competir é necessário. E aprender a não se deixar levar pelas emoções também. Às vezes, até quando você estiver competindo contra alguém que não quer tanto o seu bem. Mas o ideal é que você foque, quando não for esses momentos de atingir um objetivo específico, você busque amigos que têm algo em comum com você, e aí você foque nessa coisa que vocês têm em comum. Você, obviamente, confie na pessoa para não estar usando nada exógeno ali, você está competindo em construir um corpo com um cara, ele está usando esteroide, aí também não é justo, né? Então, você acreditar nessa boa fé e vocês se ajudarem. Tu dá uma dica pro cara, ele dá uma dica para você, porque numa competição, quanto melhor for o seu inimigo, melhor você vai ter que ser para superar ele. Então, quando você tentar ajudar a pessoa, quando você tentar ajudar quem é seu oponente, você está se ajudando também, porque você vai estar tendo que trabalhar mais, você vai estar se esforçando mais e você vai estar, consequentemente, evoluindo mais. Então, é importante você escolher suas batalhas nesse quesito. Você entender que competição pode ser escolhida e que ficar se comparando com os outros, no sentido de, eu queria ter o que aquele cara tem, não é saudável. Mas você competir com uma pessoa que está ali mais ou menos no seu nível, pode ser de fato bastante saudável, e especialmente se for um amigo, que vocês podem competir juntos e se ajudarem para de fato atingir aquele objetivo. Então, entenda que isso é parte da natureza masculina, a gente vai estar sempre competindo de uma forma ou de outra, mas nem por isso você deveria estar se comparando e se rebaixando em comparação com as outras pessoas, porque você vai perceber que a maioria das pessoas tem algo de balanceado, assim. Quando ela é boa em alguma coisa, ela não é tão boa em outra, e se ela é ruim na maioria das coisas é porque ela teve uma vida muito confortável até agora. E se ela é boa na maioria das coisas é porque ela teve uma vida muito desconfortável até agora. Ela provavelmente tem algum tipo de trauma, algo do tipo, que, como eu falei em alguns vídeos atrás, é o gato que vai atrás da pessoa e faz com que ela tenha uma performance muito acima do normal. Então, você precisa ser grato por exemplo, eu não tenho o que essa pessoa tem, mas talvez eu consiga chegar lá com saúde mental melhor, se me esforçar e tal. Então, é tudo sobre ter esse balanço também, porque saúde mental é a coisa mais importante de todas. É a base para você conseguir fazer as ações que vão lhe levar para o sucesso. Porque se você não tem saúde mental, você não vai conseguir a constância necessária. Então, você não vai conseguir nem a constância, nem de fato fazer as ações. Né? Então é isso. Se você concorda, se você discorda, acha que não, competição não existe, ou que a gente não deveria competir, se você acha que eu perdi a linha aqui no vídeo, eu peço que você comente. Se esse vídeo foi útil de alguma forma, peço que você curta e compartilhe, se possível também, que se inscreva. Até a próxima. Valeu!